Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, os doentes, aqueles que estão acamados em casa, hospitalizados nas UTIs, aqueles que farão a sua passagem no dia de hoje, que o Senhor os acolha no reino da glória. Rezemos pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Hoje, a Igreja celebra Santa Isabel da Hungria religiosa. Santa Isabel teve uma vida breve, mas intensa. Filha de André, rei da Hungria, e de Gertrudes, nobre dama de Merano, queimou etapas atingindo a santidade em 24 anos, no decurso dos quais experimentou alegrias e dores com o ânimo de quem está sempre agradecida a Deus. Noiva aos 4 anos, esposa aos 14, mãe aos 15 e viúva aos 20 anos, quando o marido Luís XV, duque da Turíngia, morreu em Otranto. A esposa de embarcar com Frederico II para a cruzada na Terra Santa. O seu matrimônio fora combinado, como ocorria entre as casas reinantes da Europa. Foi, entretanto, um matrimônio feliz sob todos os aspectos, a ponto de fazer exclamar a jovem esposa com toda a sinceridade: se eu amo tanto uma criatura mortal, quanto não deverei amar ao Senhor. Amou a Deus com toda a alma, amou-o no próximo, destinando riquezas materiais e espirituais ao alívio dos infelizes. Teve 3 filhos, Hermano, Sofia e Gertrudes, em 6 anos de vida conjugal. À morte do marido, Isabel retirou-se para Eisenach, depois para o castelo de Peterstein, e finalmente escolheu como residência uma modesta casa de Marburgo, onde erigiu às próprias expensas um hospital, reduzindo-se à pobreza. Vendeu até o dote para completar a obra. Para os pobres sempre havia lugar no hospital, e Isabel reservava para si os trabalhos mais humildes. Contra ela explodiram os maus humores reprimidos dos cunhados, que suportavam mal sua generosidade para com os pobres. Privavam-na por fim dos filhos, e ela pôde viver plenamente o ideal franciscano de pobreza, ingressando na ordem terceira, obediente às diretrizes de um rigoroso confessor. A sua morte foi proclamada santa em altas vozes do povo. Isso a tal ponto
que o Papa Gregório IX, em 1235, 4 anos depois da morte dela, inscreveu-a oficialmente no Livro de Ouro dos Santos. Sob seu nome, surgiram várias congregações. Na Alemanha, as mulheres que se dedicam ao cuidado dos doentes são chamadas simplesmente, mas não tão facilmente, Elisabeth Nirienen. Elisabeth Nirienen. Então é assim que são chamadas as congregações que surgiram após a morte e a santificação de Santa Isabel da Hungria. Oremos. Ó Deus, que destes a Santa Isabel da Hungria reconhecer e venerar o Cristo nos pobres, concedei-nos por sua intercessão servir os pobres e aflitos com incansável caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Santo Evangelho de hoje traz para nós o encontro do cego de Jericó com Jesus. Quando Jesus caminhava, um cego à beira do caminho, que pedia esmola, ouve o barulho da multidão que passava e procura saber o que estava acontecendo. Quem era a pessoa importante
Que evento tão significativo que acontecia naquele momento. E ele obtém uma resposta. É Jesus Nazareno que estava passando por ali. Então o cego gritou, reconhecendo Jesus como filho de Davi, e pediu clemência. Tem piedade de mim. As pessoas queriam suprimir a sua voz, mas ele gritava cada vez mais alto. Ele implorava para que uma graça fosse derramada por Jesus sobre si e ele ficasse plenamente curado, apesar de que a sua cegueira era algo que havia acontecido, pois antes ele enxergava. Então Jesus se aproxima, pergunta o que ele deseja e ele diz: quero ver de novo. Com isso, ele manifesta que antes ele enxergava e que havia perdido a visão, mas que queria enxergar de novo. E Jesus determina: enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. Aqui nós podemos explorar bastante este versículo em que Jesus expressa: enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. A fé é algo que Jesus constantemente está dando exemplo, está ensinando que para obter graças é necessário ter fé. E em meio à multidão, em meio àqueles que caminhavam, Jesus encontra uma pessoa que manifesta uma fé viva e verdadeira. Acreditou que Jesus poderia fazer algo a seu favor. E então gritou cada vez mais alto, até que Jesus ouvisse. Quando nós olhamos para a nossa vida, olhamos para as nossas necessidades, os problemas que enfrentamos, é muito importante se autoavaliar. É muito importante se autoquestionar. Como está a minha fé? Eu estou clamando a Jesus por uma graça ou eu estou terceirizando os meus pedidos para que outros peçam por mim? Às vezes, nós nos sentimos tão pequenos, tão insignificantes, nós nos sentimos tão frágeis ou fragilizados diante de determinados problemas e situações que nem mesmo temos coragem ou força de gritar por Jesus. E aí nós pedimos para um, para outro, nós pedimos
na igreja, nós pedimos para o Padre, e de repente o que necessita? O que Jesus espera? Jesus espera ouvir a nossa voz, ouvir o nosso pedido. Jesus espera ouvir o nosso clamor, porque quando clamamos, quando pedimos, quando imploramos, quando gritamos por Jesus, como este cego, nós manifestamos a nossa confiança, nós manifestamos a nossa vontade de que Jesus realize algo por nós. Mas quando nós ficamos silenciados ou, muitas vezes, oprimidos, sem força, Jesus espera de nós uma atitude. E que a atitude nossa seja ela de prostrarmos diante de Jesus e implorarmos a sua graça, a sua misericórdia e as suas bênçãos sobre nós. Porque a centralidade deste Santo Evangelho, a plena graça manifestada aqui, está nas palavras de Jesus, quando diz: a tua fé te salvou. Cuja fé é esta que salva este cego? Não salvou ele exclusivamente da cegueira, não salvou ele exclusivamente da escuridão, mas salvou ele para a vida eterna, salvou ele para a eternidade de graças e bênçãos diante de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, salvou ele para residir às regiões celestiais. E é isto que nós necessitamos. Nós necessitamos que Jesus determine para nós: enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. Muitas vezes, enxergando, nós não conseguimos ver. Quando não vemos, não conseguimos discernir. E quando não discernimos, tomamos caminhos errados, errôneos, que pode nos levar até mesmo à morte ou à perdição. Então, que tenhamos nós, primeiramente, coragem para gritar cada vez mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. E ter os ouvidos atentos para ouvir de Jesus as suas palavras, para ouvir de Jesus os seus ensinamentos e ter um coração quebrantado, obediente, para seguir os passos do Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Isabel, rogai por nós. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos, que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos uma abençoada semana, cheia das graças e bênçãos de nosso bom Deus.